Sporto. 時空を超える音速の旅へようこそ。 F1 レジェンズ、今回は1985年5月5日のイタリア・イモラ、シーズン第3戦サンマリノグランプリへと招待いたします。伝説のナビゲーターは小倉重則さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて、この週末なんですけれども、天気は天気が良くなくてですね、日曜日も夜半から雨が降って、朝のウォームアップはウェットで行いました。で、決勝の前に上がったんですが、まだこのようにすっきりしないお天気です。そしてポールポジションにはアイルトン・セナ。はい、前回ポルトガルに続いて2戦連続のポールですね。前回の初優勝からここでもポール・トゥーウィン決めるかどうか。そして2番手にはウィリアムズ・ホンダ、ケケロズベルグ。はい、ポルトガルで親指を骨折したのがまだ治ってないんですね。3番手がエリオ・デ・アンジェリス、セナのチームメイトロータス・ルノー。ロータスは2台ともまた好調ですね。そして2列目4番手にはフェラーリドライバー2年目ミケーレ・アルボレート。開幕から連続の2位、絶好調です。ティフォシたちが待ち望んだフェラーリの凱旋ですよね。そして3列目予選5番手にはベルギー人ドライバーティエリー・ブーセンがつけました。予選でスロットルの反応が良くなかったっていうんですけども、うまくつけましたね。そしてティフォシたちが本当にもうこれどこですか、このコーナーね。すごい数です。土佐コーナーのようですね。もう典型的なイモラですね、これが。さあ、そして何とも言えない時代の息吹が聞こえてきました。エンジンに火が灯っています。いよいよこれから注目の決勝レースはフォーメーションラップへと移っていきます。イモラは全長 5.04km、 そして決勝レースは60周で争うということになるわけです。さあ、アイルトン・セナを先頭にして今動き出しました。では小倉さん、今回の見どころお願いします。はい、このコースは全長 5.04km、 レースは60周ですね。2年目のセナがどれぐらいのレースを、今度はしてくれるのか、そこが一つの狙い目というか見どころですね。それから、開幕で優勝した、プロストが、これがセナとどういう戦いをしてくるのかというところがまた見どころになると思います。そしてこれコースなんですけれども、はい、今画面に表示されている300、160、240、はい、これが通過スピードということになりますか？そうですね。この赤い部分の通過スピードで、上にあるのがこれローマ数字はギアポジションですね。ああ、なるほどね。はい、5速300、そしてこれは4速で210キロで今ここを通過していくと、はい、3速180、そして4速で220、次のエリアへとまた移っていきました。はい、ちょうど今アクアミネラーレに差し掛かったところですね。さあ、これ当時のイモラサーキットのコースといいますと、はい、2006年まで使われていたものと、この辺は比較的近いですね。ちょっとバリアンテあるとこの先の試験員の進入が若干違うのと、それからあとはその前半のタンブレロ、この画面の下のゆるーく曲がったところがありますね。ここに、大きなコーナーができた。試験員exatamente aí a variante alta que eles procuram tirar uma reta. Uma descida acentuada. Ayrton vem à frente, depois você vê Rosberg, De Angelis, Alboreto, Thierry Boutsen, Prost, Nigel Mansell, Nick Lauda, Nelson Piquet, Gerhard Berger, Patrick também, Ed Schimmer, Derek Warwick, André de Césares, Johansson, Lafitte, carro número 26, depois Patrese. Eles fizeram a Rivazza,
vão chegando para o S, que dá acesso à reta dos boxes, que eles chamam de variante baixa. Aí neste ponto uma pequena reta depois da saída da Rivazza. Aí está, variante baixa. Aí Ayrton vai pegar a esquerda, depois a direita, para ganhar mais uma vez a reta dos boxes. Ayrton, Rosberg, De Angelis, Alboreto, Thierry Boutsen, Alain Prost, Nigel Mansell, Nick Lauda, Nelson Piquet, Gerhard Berger, eles vêm chegando para a posição definitiva no grid. Vai ser nada a largada do Grande Prêmio de San Marino em 1985. A terceira prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Ayrton Senna está na pole position. Vai pintar a luz vermelha. Derek Ongaro, o starter oficial da FISA. Assim que os carros estiverem todos parados nas 13 filas. Vai pintar a luz vermelha. Ayrton Senna vai tentar largar bem para garantir a primeira posição na primeira curva. Uma certa demora. Todos os carros estão parados. Aí a luz vermelha. Vai pintar a luz verde. Vai ser dada a largada. Luz verde. Ayrton tenta largar. Rosberg larga mal. Ayrton em primeiro. De Angelis em segundo. Alboreto em terceiro. Prost é o quarto colocado. Rosberg o quinto. Mansell o sexto. Lauda é o sétimo. Schiffer o oitavo. Não largou bem Nelson Piquet. Ayrton Senna aí na ponta com De Angelis em segundo. Alboreto, Prost, Rosberg, Mansell, Lauda, Schiffer, Boutsen, De Cesaris, Nelson Piquet vem lá por fora. Largou bem mais uma vez Ayrton Senna. Quem largou muito bem foi Hélio De Angelis. Rosberg se atrapalhou e atrapalhou o Alboreto. Aí vamos para a primeira das 60 voltas. E o De Angelis vai forte para cima do Ayrton. Aí água mineral. Ayrton em primeiro. De Angelis. Alboreto é o terceiro. Vamos chegando à metade do circuito na primeira volta. Consegue abrir um pouquinho Ayrton Senna de Hélio De Angelis e os dois abrindo bastante de Alboreto, que vem segurando o ritmo do Prost, que está na quarta posição. Rosberg em quinto, Mansell em sexto. O sétimo colocado é Lauda, o oitavo é Schiffer, o nono é Boutsen, o décimo é Nelson Piquet. Piquet tentando forçar em cima de Thierry Boutsen. Aí segurando a ponta Ayrton Senna na primeira volta. Vem ele para completar a primeira volta. Saindo do S que dá acesso à reta do box. Vai cruzar Ayrton Senna. Passa em primeiro Ayrton. De Angelis, Alboreto, Prost. Rosberg é o quinto. Mansell é o sexto e Lauda já aperta em cima dele. Consegue abrir Ayrton. Piquet vai brigando pela nona posição lá ao fundo. Forçou e ultrapassou Thierry. Temos Ayrton em primeiro, Nelson Piquet na nona posição. Aí Alboreto e o Prost. O Alboreto realmente vai segurando um pouco o Prost, com isso permitindo que as motos consigam fugir à frente. Estamos na segunda volta. Lauda forçando muito em cima de Mansell. Aí Alboreto e Prost. Passaram reto na variante alta. Vão para o mergulho da Rivazza. Tomada aí à esquerda. Uma curva longa. E agora vão outra vez para o S da entrada da reta dos boxes. De Angelis aberta em cima de Ayrton Senna. Alboreto consegue um certo sossego em relação a Prost. De Angelis passa muito perto de Ayrton, você vai vendo o Alboreto. E enquanto ele estiver aí, brigando por uma boa posição, a TV italiana vai dar um show de Michele Alboreto.
Ayrton De Angelis, Alboreto Prost, depois Rosberg, depois um espaço grande. Tanques cheios, carros pesados, temperatura fria, consequentemente, os pneus demorando um pouquinho para atingir a temperatura ideal. Pneus e freios. É a terceira volta na liderança de Ayrton Senna do Brasil. Reginaldo Leme, a sua primeira participação, a sua análise, a sua perspectiva para o Grande Prêmio de San Marino em 1985, que teve Ayrton na pole e tem Ayrton em primeiro. Bom dia, amigo da Globo. Nós temos aí o Ayrton Senna em primeiro, não correndo com tanta tranquilidade como foi no Estoril, quando ele conseguiu aquela extraordinária vitória de 2 semanas atrás, mas pelo menos demonstra que a Lotus é a melhor equipe, como foi nos treinos, é a melhor equipe nesse início de corrida. Está aí a pressão bastante forte de Hélio De Angelis, que é um piloto italiano que corre em casa, pressionando o Ayrton Senna, é uma coisa bastante normal, ainda mais porque o Hélio De Angelis é o único que tem o motor novo da Renault, o único da equipe Lotus que tem esse motor novo, que é um pouco mais forte. O Keck Rosberg foi decepcionante na largada, pela primeira vez na vida dele, talvez. Ele tenha largado tão mal, caiu, e a gente vê um pouco mais atrás também uma grande briga entre Alboreto e Alain Prost, que já começa a pressionar. O Piquet é o 8º colocado, depois de ter largado mal, caiu para 10º e já está em 8º. O Piquet também tem muita chance de fazer uma boa corrida, a sua primeira boa corrida na temporada de 85, agora que a Pirelli já consegue fazer uns pneus realmente competitivos e que o carro Brabham conta com um motor que nessa pista, onde tem muita subida, onde exige muita força do motor, realmente o BMW tem suas vantagens, assim como a Porsche. Atento também para o rendimento dos carros Porsche, que podem ficar aí nesse ritmo um pouco mais tranquilo de Prost nesse início, principalmente de Lauda, que é normalmente mais tranquilo, mas que para o final da corrida pode lutar por uma vitória. Você vai acompanhando Alboreto e Prost. Nelson Piquet já está liderando o segundo pelotão. Ele ultrapassou Nick Lauda e assumiu a 7ª posição. Temos Ayrton em primeiro, pressionado por De Angelis, e Nelson Piquet na 7ª posição. Portanto, Senna, De Angelis, Alboreto, Prost, Rosberg, Mansell e Nelson Piquet. São os 7 primeiros colocados. Lauda é o 8º, Butsen é o 9º e Ed Sheever é o 10º. É realmente forte a pressão de Hélio De Angelis em cima do Ayrton. Vejam como ele chega junto aí. Na outra volta o Ayrton conseguiu passar mais rápido nesta série de curvas antes da entrada da reta dos boxes. Saiu um pouco mais aberto. Aí o Derek Warwick vai dar o seu primeiro passeio na grama. Warwick estava em 16º lugar. Os problemas da Renault que não vem bem. Também estava em 15º e o Warwick em 16º quando rodou e foi à grama. Por enquanto a volta mais rápida de Michele Alboreto, a volta número 4, 1:33.990, acima dos 193 quilômetros de média horária. Stefan Beloff vai para o box, primeiro carro no box, e De Angelis vai com tudo para cima do Ayrton. Vai ficando difícil para Ayrton Senna sustentar esta primeira posição. Depois de 4 voltas, estamos na volta de número 5. Piquet volta a perder a posição para Nick Lauda. Lauda é o 7º, Piquet volta para o 8º. Essa pressão do De Angelis realmente já foi explicada pelo Reginaldo, porque nos treinos eles têm motores iguais. Motores com muita força para marcar a melhor volta. Depois esses motores são trocados para um motor de corrida. E por enquanto, a Lotus só tem um motor novo que a Renault cedeu. E esse está no carro do De Angelis. Problemas com o Patrese. Patrese teve problemas durante todos os treinos. Largou mal na 20ª posição e já vai abandonar a prova. Ayrton consegue fugir um pouco.
terceiro lugar está parado no box. Mansell deve ter cometido algum erro, porque foi ultrapassado por Lauda e por Piquet. Portanto, o Lauda é o sexto e o Piquet volta a ser sétimo. O austríaco Gerhard Berger perde a chance de conseguir realmente uma grande colocação, porque a Arrows, que é a equipe que já desde o final do ano passado vinha progredindo bastante, este ano se mostra muito bem. Se classificou muito bem na largada. O Thierry Boutsen ficou na terceira fila e o Berger na quinta fila ao lado do Nelson Piquet. Aí também o Mauro Baldi nos boxes. 5 voltas apenas e vários carros no box. François Hinault rodou de novo o que ele mais fez durante os treinos. Ficou parado, atravessado ali no meio da pista. O carro número 8, o companheiro de Nelson Piquet, o francês François Hinault. Tá com muito carro para ele. Ayrton segue firme na ponta. Agora consegue respirar um pouquinho. Abriu um pouco de Thierry De Angelis. O Prost continua pressionando muito o Alboreto. Vem ali coladinho no Alboreto. E dá toda a pinta que vai tentar. Veio com um traçado diferente. Usou menos pista do que o Alboreto. Ayrton De Angelis, Alboreto e Prost, os 4 primeiros que vêm na mesma balada. E o Lauda vai iniciando uma reação muito forte. Ele passou Piquet, passou Mansell e agora passou Rosberg. Assume a quinta posição Nick Lauda. Portanto, Ayrton em primeiro, De Angelis em segundo. O terceiro é este aí, Alboreto. O quarto logo ali atrás, o Prost. Um pouco mais atrás, Nick Lauda na quinta posição. Esse é aquele jogo normal do Nick Lauda no início de corrida. Agora você se lembra que a gente falou agora há pouco da força do motor Porsche e do motor BMW aqui nessa pista. Realmente é uma pista que exige muita força do motor. Você viu aí o Hinault num ponto perigoso da pista, atrapalhando esses 4 primeiros colocados. O Prost cada vez mais em cima do Alboreto e o Lauda vindo ali atrás, passando por todo mundo. Já ele está ali no grupo junto com esses 4. Serão 5 carros no primeiro grupo. O Hinault deve estar entrando no box neste momento. O Lauda daqui a pouco deve estar chegando. O Piquet vem colado no Lauda e o Prost botou por dentro. Alboreto fechou em cima dele. Arriscou o Prost. O Alboreto disse: agora não. Olha aí, o Prost vai tentar de novo. O Alboreto jogou o Prost na grama. A briga é boa. Nelson Piquet passa a ser o sexto porque ele também ultrapassou Keck Rosberg. Ayrton em primeiro, Piquet em sexto. Vamos entrando na 8ª volta. O Prost vai tentar de todas as formas. Ele deve estar sentindo que tem carro para chegar nas lotas. Só que não é fácil ultrapassar o Alboreto. Eles vão se aproximando de novo da reta. Vamos ver. Tentativa do Prost na força do motor. No final da reta, na curva tosa. Aí eles vão ganhar a reta. E o Prost vem coladinho. Alboreto é o mais forte da curva. Não deu nem para chegar no box. Tinha o pneu furado, tentou chegar e não chegou. Corrida acabou para ele. Prost não conseguiu uma melhor aproximação nesta volta. Passou do ponto de freada da Tosa, onde ele tentou a ultrapassagem na última volta. Alboreto abre um pouquinho, vai tentando se aproximar do De Angelis. Ayrton Senna segue firme na ponta.
2 Lotus em primeiro, depois uma Ferrari, depois uma McLaren, depois outra McLaren, depois uma Brabham. São as 6 primeiras posições com Ayrton De Angelis, Alboreto, Prost, Lauda e Piquet. Outra vez chegando na Rivazza. Eles estão na volta de número 9, de um total de 60, neste grande prêmio de San Marino de Fórmula 1. Juntinhos, os 4 primeiros. E dos 26 carros que largaram, apenas 20 estão na pista. Isso depois de 9 voltas. 6 abandonos já nas primeiras 9 voltas. A TV que se vê. Chico Anísio pinta nesta quarta na tela da Globo. Fórmula 1 85, oferecimento Colina, Peço Brasileira e Tênis Daytona. Aí vamos acompanhando as imagens ao vivo. Estamos no circuito de Imola, na Itália, no Grande Prêmio de San Marino. Terceira prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 85. Aí você vê, depois de 9 voltas, tem a colocação. Primeiro 12 é Ayrton, segundo 11 De Angelis, terceiro 27 é Alboreto, quarto 2 é Prost, quinto 1 é Lauda, sexto 7 é Piquet, sétimo meia dúzia é Rosberg e oitavo número 5 Nigel Mansell. Nessa altura o De Angelis ficou mais para o Alboreto do que para o Ayrton. Ayrton fugiu um pouquinho à frente, o Alboreto pressiona em cima do De Angelis. E o Prost vem na balada. É bonita a briga nas 4 primeiras posições. Prost vem que vem. Agora ele tenta entrar na reta coladinho. Está se dando bem nessa retomada de aceleração no início da reta o Michele Alboreto. Essa aproximação de Alboreto e Prost em cima do De Angelis pode permitir uma fuga maior do Ayrton. Alboreto botou por dentro e já assumiu a segunda posição. Eu dizia, não acontece mais. É que se o De Angelis se preocupa com o Alboreto e com o Prost, o Ayrton poderia fugir um pouco. Mas o Alboreto foi imediatamente para cima e passou. Veja aí o replay da linda ultrapassagem de Michele Alboreto em cima de Hélio De Angelis. Aí você já vê ao vivo de novo, Alboreto já abrindo em relação a De Angelis. Isso pode ser perigoso para Ayrton. Uma briga muito boa dos quatro primeiros. E interessante que estão aí os 4 que nesse início de campeonato aparecem como os 4 grandes favoritos à luta pelo título mundial. O Ayrton Senna, que é a nova sensação da Fórmula 1, o Alboreto, que é o líder atual e apontado não só pelos italianos, mas por toda a imprensa como um dos grandes favoritos, o Hélio De Angelis, que já no ano passado fez uma campanha excepcional, foi terceiro no campeonato e só perdendo para as 2 McLaren, que eram quase que en concurso, e também o Alain Prost, que há 3 anos está lutando para conseguir esse título. Durante 3 anos foi vice-campeão e já está na hora de ganhar um. E a nível de pontuação, são os 4 primeiros do campeonato. O Alboreto tem 12 pontos, Ayrton e Prost tem 9 e o Hélio De Angelis tem 7. E olha o Alboreto como chegou para cima do Ayrton. Nelson Piquet está no box, enquanto o Prost também passa o De Angelis. E Alboreto vai que vai para cima do Ayrton. Aí você vê o carro do André De Cesaris. Você está vendo a repetição da ultrapassagem do Prost na freada em cima do De Angelis. Alterações, portanto, Ayrton em primeiro, Alboreto em segundo, Prost em terceiro, De Angelis em quarto e Nelson Piquet nos boxes. O Piquet já saiu, não trocou pneu nem nada, mas já saiu rapidinho. Vai ficar difícil aí a situação do Ayrton.
ser uma briga bonita, que são dois pilotos de muita técnica. Dois pilotos velocíssimos e de muito arrojo. Ayrton Senna e Michele Alboreto. Ayrton já procurando o Alboreto no retrovisor. E o De Angelis realmente ficando para trás. Mais uma volta está sendo completada. A volta de número 12. Eles entram pela volta de número 13. Ayrton, Alboreto, Prost, De Angelis. O Piquet voltou em 12º, depois da parada no box. Ele perdeu posições para Rosberg, Mansell, Shiver, Johansson, Boutsen e Tambay. Voltou entre Patrick Tambay e Jacques Lafitte. Alboreto vem com tudo. O Ayrton Senna é um piloto que, pelo seu estilo e principalmente a sua raça, ele já conquistou o torcedor italiano. Mas aí, entre ele e o italiano Alboreto, sem dúvida nenhuma, a torcida toda é pelo Alboreto. O Hélio de Angelis não conseguiu segurar o Alboreto e nem o Prost, provavelmente por algum problema de freio. Você viu que ele perdeu as duas posições numa tomada de curva, mais ou menos simples, teoricamente simples. Ele não conseguiu segurar e agora até já se distancia mais dos 3 primeiros colocados. E é uma característica desse circuito de Imola, porque é um circuito de alta velocidade, mas de fortíssimas freadas. Isso provoca, inclusive, segundo o próprio Ayrton Senna estava explicando, um problema de consumo excessivo de combustível. Magnum, 4º ano da série, pinta nesta terça nobre da tela da Globo. ブレーキの温度下げようとしてるんですね。なるほど。そしてセナを追いかける中、またまたプロストは今度アルボレートに迫ってきた。2位争い。さあプロスト。アルボレートに対してまたここでも揺さぶりをかけていく。しかしアルボレートは前を見つめている。しかもこう抜けないうまいブロックラインを取りましたよね。Da Rede Globo e nós estamos de volta ao vivo, circuito de Imola. Vamos na 14ª volta. A volta mais rápida, volta de número 13, de Alain Prost. E já é o novo recorde do circuito, 1:32:3. O recorde anterior de Nelson Piquet, 1:33:27. Este é o recorde oficial. Recorde extraoficial de tomada de tempo pertence a Ayrton Senna. Aí você vê o De Cesaris. Saiu forte e bateu aí nos pneus, na proteção dos pneus. E abandona a prova. Você vai vendo ainda a imagem do carro de Andrea De Cesaris. E ao fundo, o piloto italiano, da Ligier de número 25. Ayrton, Alboreto, Prost. Você viu lá ao fundo De Angelis e o Lauda já se aproximando dele. Já para brigar pela 4ª posição, Nick Lauda. Já que tem realmente problemas o Hélio De Angelis. Mais um que fica fora, numa posição perigosíssima, na saída da curva. Quem passa a ocupar a 7ª posição é Stefan Johansson, com a Ferrari de número 28, segundo piloto da Ferrari. Ayrton ainda segurando a ponta do Grande Prêmio de San Marino. Vai para a 15ª volta de liderança Ayrton Senna. Traz Michele Alboreto, próximo a ele, Prost logo ali, esperando para ver o que acontece. Ayrton, Alboreto e Prost. É a primeira vez que o Ayrton corre
em Imola, porque no último ano, quando ele estava ainda na Toleman, foi quando surgiu a briga da Toleman com pneus, com Pirelli trocando para Michelin, e o Ayrton teve problemas, não participou da primeira tomada, na segunda teve problemas no carro, choveu e ele acabou não se classificando. Portanto, é a primeira vez que o Ayrton Senna faz uma corrida de Fórmula 1 no circuito de Imola. E vem aí na ponta, com Michele Alboreto pressionando na segunda posição. É a primeira corrida também do novo piloto da Ferrari, o Stefan Johansson. E se bem que ele andou aqui no Campeonato Europeu de protótipos até 2 litros, ele andou 2 anos atrás. Aí o replay da batida do André do César, que conseguiu virar, bateu de costas, levando, carregando aquela barreira toda de pneus. Ele chocou ali de lado com o guarda-reio e depois veio de costas em cima dos pneus. Teve lá um carro parando, é o Minardi do Martini, do Pierluigi Martini. Aí Ayrton em primeiro, Alboreto segundo, depois Prost, depois De Angelis, depois Lauda, depois Rosberg, depois Stefan Johansson, depois Nigel Mansell. São os 8 primeiros colocados. Esta numeração que você vê aqui embaixo, depois de 15 voltas, nós estamos na volta de número 16. Eles vão completar a volta de número 16. Vai pegar tráfego outra vez. Ayrton Senna. O tráfego é de Martin Brundle. Na Fórmula 3 eles brigaram ponta a ponta, curva a curva. Agora o Ayrton passa e não toma conhecimento do Brundle. Lá atrás o carro com o motor ainda convencional e o Prost força de novo em cima do Alboreto, de um lado e de outro. Mas não dá. Voltas completadas num total de 60. Aí brigando nas 3 primeiras posições, os 3 primeiros colocados na classificação do Campeonato Mundial. Ayrton está em primeiro na prova, é o segundo na classificação, tem 9 pontos. Alboreto está em segundo na prova, é o primeiro na classificação, tem 12 pontos. Prost está em terceiro na prova e é o segundo também com 9. E aí o Piercarlo Guinzani parado no box. Depois de 16 voltas, você confere a classificação. O De Angelis já fica a 7 segundos do líder. Mas no mesmo segundo do De Angelis está o Lauda. Aí a tomada aérea mostrando a diferença. Você pode conferir no visual. Classificação dos pilotos, classificação dos construtores por equipes, traz a Lotus na ponta com 16 pontos, depois a Ferrari tem 15, 12 do Alboreto e 3 do Arnoux, marcados no Grande Prêmio do Brasil. A McLaren tem 9, os 9 do Prost no Grande Prêmio do Brasil. A Renault tem 6 pontos, a Williams tem 2 e depois Ligier e Tyrrell, cada uma delas com 1 ponto. Trabalhando muito aí Ayrton Senna. Você viu como a Ferrari e a McLaren passaram pelo De Angelis e vieram buscar uma aproximação imediata com Ayrton Senna. Aproximação eles conseguiram, mas o Ayrton vai ali brigando, sustentando a vantagem. Aí para completar mais uma volta. Já completou 17 voltas, está na 18ª volta, o líder Ayrton Senna. Alboreto em segundo, Prost em terceiro. Aí ele faz a sequência de curvas, a variante baixa que dá acesso à reta dos boxes e acelera fundo o motor turbo Renault de sua Lotus. Traz com ele o motor Ferrari de Alboreto e o motor Porsche da McLaren de Alain Prost. Os 3 primeiros completando a 18ª volta.
corrida super, armação ilimitada. Pinta neste dia 17 de maio na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Top Plus. Esso Brasileira. Tênis Daytona. Tenta encostar de novo, Reginaldo. O Alboreto agora realmente partiu para a briga. Ele achou que aí em torno de 20 dias, da 20ª até a 25ª volta, é um bom momento para ele tentar essa ultrapassagem, tanto é que ele abriu do Alain Prost. Agora, o Alain Prost é que é realmente um piloto muito estranho. Inclusive apontado por Jack Stewart e por todo mundo que entende bastante de corrida, como o segundo melhor piloto do mundo. Segundo o Jack Stewart, o primeiro é o Piquet. Mas ninguém tem dúvidas de que Prost é um dos melhores pilotos do mundo, um dos mais velozes. A prova é de que em treino, competindo, por exemplo, com Niki Lauda, com equipamento idêntico, ele é sempre mais veloz que Lauda, mas falta alguma coisa ao Alain Prost. E isso realmente é que o deixa sempre perdendo na hora decisiva, na luta de um título mundial. Aqui, por exemplo, nessa corrida, embora a regularidade nunca tenha sido um ponto forte do Prost, ele nunca foi tão irregular. Você vê que às vezes ele está bem próximo do Alboreto e às vezes está lá para trás, perde posição, a posição perde distância em relação ao Alboreto. Realmente está muito irregular, muito estranho o Prost nessa corrida. E aí o Ayrton voltou a abrir. Sai do trânsito ali de Felipe Alliot. O Alboreto já tem uma dificuldade um pouco maior. Prost chegou no tráfego no lugar bom. Foi só tirar de lado. O Stefan Johansson consegue mais um lugar. Ultrapassou Keck Rosberg e assume a 6ª posição o Stefan Johansson. Portanto, nós temos Senna, Alboreto, Prost, Lauda já em 4º, De Angelis em 5º e Johansson em 6º. É tudo que realmente se espera dessa temporada. 6 primeiras posições. 2 Lotus, 2 Ferraris, 2 McLaren. Olha aí, Galvão, e o Piquet ultrapassou o Lafitte, foi para 12º, está a 4 décimos de Tambay, está a 9 décimos de Cheever. E o que é importante, também já ultrapassou também agora nessa volta. Tirou esses 4 décimos, ultrapassou, está a 5 de Cheever, está a 9 de Goodson. É importante, ele está na 12ª posição, mas a diferença que o separa para Keck Rosberg, que é o 6º, é de apenas 21 segundos. Você viu a imagem do Johansson na 6ª posição. Olha ele aí. Stefan Johansson, novo piloto da Ferrari. Está em 6º lugar. O Rosberg já vem ali atrás. O Alboreto mais próximo do que nunca de Ayrton Senna. Está 40 voltas do final. Chegamos à 20ª volta. No total de 60. Alboreto vai para cima. Ayrton vai segurando. Classificação depois de 20 voltas. Nós estamos vivendo as emoções da Fórmula 1 na 3ª etapa do Mundial. Neste domingo tem muitas emoções no esporte na Rede Globo. Logo a seguir, a Fórmula 1, nós vamos com o Campeonato Italiano, uma rodada que pode ser decisiva, antepenúltima. O Verona correndo atrás do título. E depois às 5 da tarde temos o Brasil, a seleção brasileira de futebol, na sua preparação para as eliminatórias da Copa do México em 1986. O grande clássico do futebol sul-americano, Brasil e Argentina, às 5 da tarde, ao vivo, na Rede Globo, direto de Salvador. Ao vivo para todo o Brasil, menos para Salvador, é claro. Ayrton, Alboreto e Prost. A briga continua. Prost agora ficou um pouquinho mais longe. Aí o De Cesaris.
sua entrevista, o De Césares explicando a sua batida e o seu abandono. Alboreto partiu definitivamente para cima do Ayrton. Como ele retardou a freada, o Ayrton fez na boa, saiu mais forte na variante. O Alboreto forçou muito, foi frear lá dentro, comprometeu a curva. Aí mais uma vez você vê os 8 primeiros. De Senna, que é o primeiro, a Mansell, o número 5, que é o 8º colocado. Prost se aproxima de novo. Eles vêm no mesmo ritmo, os 3 primeiros. Uma bonita corrida. E o Lauda que vem chegando. 4ª posição para o Lauda, ele já começa a aparecer no vídeo. Piquet está em 11º. Vai chegando em cima do Chiver para brigar pela 10ª posição. Piquet que já deu uma parada no box. Ele estava em 6º lugar. Está 3 segundos atrás do Ed Sheeran. Depois está... Prost tentou de novo, mas deixou a preferência da sequência da curva para o Alboreto. O problema é esse. O Alboreto, a primeira curva, ele deixa a parte de dentro para o Prost. É a 3ª vez que ele tenta ali. O Prost vê aquela brecha, coloca o carro. Só que a curva seguinte é tomada para a esquerda e aí o Alboreto fica por dentro. O Prost vai ao lado dele e não consegue ultrapassar. É uma boa manobra do Alboreto, até agora tem dado certo. Se bem que você vai perceber que na saída de toda essa sequência que o Galvão descreveu, a Ferrari sai mais fraca. E foi quando ele acabou colocando o Prost para fora. Aí o Prost realmente resolveu partir para cima dele. Nelson Piquet chega a 10º lugar. Ultrapassa o Chiver e vai à 10ª posição, Nelson Piquet. Prost vai que vai. Agora ele resolve. E resolveu de uma vez só. Saiu forte da curva. Prost fez uma aproximação melhor, saiu mais forte que o Alboreto, botou gás e saiu à frente. A repetição porque Prost conseguiu uma belíssima ultrapassagem por fora. Veja a placa dos 300, placa dos 200, vem a hora da freada e o Prost estava acelerando. E conseguiu a ultrapassagem em cima do Alboreto, passe abre. Passe abre. Passa, abre, Lauda também, passa, o Alboreto vai ficando. O líder do Mundial vai parando na pista. Ayrton em primeira, Prost em segundo. Lauda em terceiro, Alboreto ficou. Alboreto ficou ali quando ele foi ultrapassado. Naquela aceleração se apresentou o problema. Na saída da curva, o Prost passou muito fácil. Depois o Lauda veio e foi embora. Assume a 2ª posição, portanto, o Prost. Aí você vê o francês Alain Prost. Nelson Piquet, o 9º. Aí está o 2º colocado. 23 voltas foram completadas. No carro de Lafitte. Na repetição da TV italiana você vê o fogo no carro de Lafitte. Ele vai abandonando seu carro para o trabalho dos bombeiros. E aí você vê de novo Ayrton Senna. E o Alboreto sendo ultrapassado por todo mundo. O Aliô consegue a ultrapassagem. Vai realmente se arrastando na pista. O Alboreto vai se encaminhar para o box. Exatamente aquele é o ponto de entrada no box. E aí está o Alboreto. Para desespero do torcedor italiano, vai chegando ao box Michele Alboreto. Sinaliza. Aí o tempo de utilização da equipe. Problema no motor, evidentemente. Ao levantar a carenagem vai ser difícil pro Alboreto. De qualquer forma, eles deveriam já estar trocando os pneus. Agora que realmente começa a manobra de troca de pneus. Para não perder tempo. Se ele puder voltar, pelo menos volta de pneu novo.
E como o Alboreto está parado, o Rosberg e o Mansell não estão bem, o Piquet vai subindo. Vai chegando à 6ª posição, Nelson Piquet. Vai chegar na briga também o Piquet com Ayrton Senna em primeiro. Vejam, Senna, Prost, Lauda, De Angelis e Johansson e Nelson Piquet numa recuperação excepcional, já ocupando a 6ª posição. Aí Ayrton Senna que vai completar mais uma volta da liderança, ele que é líder desde a largada deste grande prêmio de San Marino de Fórmula 1. Aí a passagem de Ayrton Senna, a Amazônia de Jacques Cousteau, pinta nesta 5ª na tela da Globo. Fórmula 1 85, oferecimento Esso Brasileira, Tênis Daytona, Colinos e Top Plus. Aí você vê Ayrton completando a parte de subida. E o Alboreto, pneus novos à frente. Repara ali por aquela trilha branca. Só que a troca de pneus não resolveu, não. Aí o Alboreto continua se arrastando lentamente na pista, Michele Alboreto. Ele que vinha num brilhante segundo lugar, ultrapassou De Angelis, resistiu à pressão de Prost, ameaçou Ayrton Senna. A volta mais rápida, volta número 25, a última, anterior a esta de Nick Lauda, 1:32:19. Vai ser o novo recordista do circuito, o austríaco tricampeão do mundo, Nick Lauda. Vejam que o Ayrton vai segurando essa liderança e não fez nenhuma vez a volta mais rápida. Aí vem ele para completar mais uma volta. Rompe pela reta na volta de número 26. Nick Lauda passou lento na reta. Teve problemas de Nick Lauda, veja que ele não aparece. Muitos problemas com os primeiros colocados. Isso é bom para Nelson Piquet, que pode ganhar mais uma posição, ele está em 6º. O Lauda passou muito lento na reta. Quando ele completou a curva de acesso, a reta do box, passou lento Nick Lauda. Ayrton em primeiro, Prost em segundo, e agora o Prost vai tentar a aproximação definitiva em cima do Ayrton Senna. O Alboreto deu aquela parada com problemas na ignição. Voltou, mas não resolveu. E o Prost vai para cima realmente de Ayrton. Ainda vai sustentando a primeira posição o brasileiro Ayrton Senna. Magnum, 4º ano da série, pinta nesta terça nobre na tela. セナの方もポールからのスタートで、ここまではもう何一つ問題ない走りは見せてますよね。はい。アルボレートは手を挙げて、アルボレートはもうダメです。出てはいきましたけれども、もうダメ。おそらくまたピットに戻ってこれは来たんでしょう。はい。残念です、ミケーレ・アルボレート。開幕のブラジル、そして2戦目のポルトガル。Aí nós estamos de volta à imagem, trazendo Ayrton Senna e Prost. Volta a ser de Alain Prost a volta mais rápida de número 26, 1:31:92. Então na volta de número 28, os líderes Ayrton Senna e Alain Prost. Lauda ainda sustentando a terceira posição, com De Angelis em 4º, Johansson em 5º e Nelson Piquet em 6º. Sai bem do tráfego Ayrton Senna, vem mais próximo Prost. Praticamente agora não há mais diferença entre Ayrton e Prost.
posição dos carros na pista. O 12 do Ayrton, o 2 do Prost, o Lauda, o De Angelis mais próximo e o Johansson, não aparecendo o carro de Piquet, que é o 6º colocado. Estamos nos aproximando da metade da prova. Com 45 minutos, vamos nos aproximando da metade da prova. Percorrendo a 28ª volta, Ayrton Senna trazendo com ele Prost. São 60 voltas no Grande Prêmio de San Marino no circuito de Imola. Não é nada cômoda a posição do Ayrton Senna com o Prost logo atrás. Dá toda a pinta de que vai tentar o Prost. Foi pra cima, vamos ver qual será a reação do Ayrton. Se ele se sentir muito pressionado, se ele deixa a ultrapassagem do Prost para ter uma pista mais sossegada à sua frente, ou se ele vai batalhar aí de todas as formas para evitar a ultrapassagem. E o Prost definitivamente chegou. Vejam como ele vem. Contorno da Rivazza. Vão para os S's de entrada da reta do box. Primeira direita. Agora a esquerda. Completando a esquerda e outra vez a direita. Entra muito próximo o Prost. Ayrton saiu mais forte. Mas aí nesse ponto fala mais alto o motor Porsche da McLaren. E aí na Tamburello. Na sequência para Villeneuve, que o Prost vai pra cima. Colou. Ayrton, como acontecia com o Alboreto, ficou com a preferência da tomada à esquerda. Ficou por dentro. Prost outra vez tentou no lugar errado. Mas vai ser difícil para Ayrton segurar. Vamos para o mergulho. A variante da água mineral. Aí seguindo forte. Uma nova subida. Depois desta curva à esquerda vem a variante baixa, que eles passam praticamente reto. Em linha reta, aí nesse ponto. Mais uma vez se encaminhando para a Rivazza. Curva longa, tomada à esquerda. Mais próximo que na volta anterior para os S's de entrada de reta de box, o Prost em cima do Ayrton. Prost foi lá na zebra, o Ayrton não. Aí na Piratella, curva de altíssima, pé no fundo. Agora o Prost foi para cima. O Ayrton voltou a ficar à esquerda e repete essa história. Você viu o carro do Manfred Wilkenlock? O Ram do Manfred Wilkenlock, abandonado já. Já está fora da prova também. Carro número 9. Dá para perceber facilmente que o ritmo do Ayrton e do Prost aumentou bastante, e de forma que eles se distanciaram muito do Niki Lauda. Agora o Niki Lauda já está 12 segundos atrás, enquanto os dois ali estão virando muito próximos do recorde, que é do Prost ainda, mas estão virando em 1,32, tentando essa briga. O Ayrton para manter a posição, o Prost para ganhar a primeira posição. E o Lauda está ficando para trás. Chegamos à metade da prova, 30 voltas foram completadas. Eles estão na volta de número 31, a liderança ainda de Ayrton Senna. Águia de Fogo pinta no próximo domingo, 5:30 da tarde, na tela da Globo. Fórmula 1 85, oferecimento Tênis Daytona, Colinos, Top Plus e Aço Brasileira. Você viu que ficou difícil pro Ayrton? Porque ele pegou o tráfego do Ghinzani nos S. Só pôde ultrapassar depois de entrar novamente na reta. Vem o Prost. Olha aí. Ayrton repete.
E aí que o Prost tenta por fora, que o Ayrton traz outra vez por dentro. Essa o Prost nem tentou. Preferiu acompanhar para tentar pegar o vácuo aí na subida. Teoricamente aí é que o motor Porsche deve render mais, na subida. Aí no mergulho o Ayrton já vai no embalo. Prost tentou de novo. Ayrton tomou-lhe a frente, balançou Ayrton, a pressão é grande. Toda a experiência e habilidade do Prost. Mas Ayrton vai segurando de forma brilhante ali a primeira posição. Aí deixando claro ao Prost, se ele quiser passar, vai ter que arriscar muito. Trigésima segunda volta. Senna em primeiro numa linda luta com Prost em segundo. Lauda em terceiro, De Angelis em quarto. Johansson em quinto, Nelson Piquet em sexto. Tome tráfego de novo, outra vez Martin Brundle. E outra vez ele pegou o tráfego aí, na entrada da reta. Tirou e passou. Prost veio atrás. Vem muito próximo o Prost. Botou por dentro de novo. Ayrton vai tentar manter a esquerda, o Prost vai fechar. Ayrton segurou. Prost deve ter saído mais rápido desta curva. Fez um traçado melhor. Procurou de um lado e de outro. É uma pressão absurda do Prost em cima do Ayrton. Ayrton de maneira alguma quer perder esta ponta. Olha o Prost como retardou a freada na água mineral. Duas voltas completadas num total de 60 numa linda corrida de Fórmula 1. Com brigas bonitas nas primeiras posições. De Alboreto com De Angelis, de Prost com Alboreto, depois de Alboreto com Ayrton, e agora mais bonita de todas elas, de Ayrton Senna e Alain Prost valendo a primeira posição. E vem tráfego outra vez aí. Aí para completar mais uma volta, Ayrton Senna. Patrick Tambay quem está à frente, e o Tambay é o 10º colocado. A partir daí só os 9 primeiros vão ficar na mesma volta. O Prost está desesperado. Nenhum dos dois conseguiu ultrapassagem antes da Tosa, essa curva fechada à esquerda. Ayrton pegou o vácuo, passou, o Prost ficou para trás. E o Prost tem que dar um refresco aí também, que ele andando colado, ele perde muito o ar frontal, ele perde muito a refrigeração do carro. Tem que ficar de olho ali, que a temperatura começa a subir. E o Prost tem dificuldades agora para ultrapassar o Tambay. O Tambay abriu para ele ali, que a posição era difícil. Já retardou um bocado o Prost. Agora acontece que o Prost tem um motor Porsche ali, que daqui a pouquinho ele já está encostado no Ayrton de novo. Dá um bocado mais de pressão no turbo e vai embora. Ayrton agora pode respirar um pouco. Sexta Super, armação ilimitada, pinta dia 17 de maio na tela da Globo. Fórmula 1 85, oferecimento Colinos, Top Plus, Esso Brasileira e Tênis Daytona. Você vê Prost de novo na reta. Repare a diferença do Ayrton para ele. Naquela volta que o Senna se deu melhor em cima do Tambay, na ultrapassagem em cima do Tambay, o Senna fez 1,32 e o Prost virou 1,34. Foi onde ele ganhou esses 2 segundos, que deu um refresco, pelo menos por algumas voltas. Você viu a volta mais rápida?
Continuam os mesmos 6 primeiros nas 6 primeiras posições. Ayrton Senna do Brasil, Alain Prost da França, Nick Lauda da Áustria, Hélio De Angelis da Itália, Stefan Johansson e Nelson Piquet. Alboreto volta ao box. Ele estava em 13º lugar. Você se lembra, estava em segundo quando parou. Voltou à pista, ficou com 4 voltas de atraso e volta a parar no box. Apenas os 9 primeiros estão na volta do líder. Vai para completar 35 voltas o brasileiro Ayrton Senna da Lotus de número 12. E o próximo vai tentando chegar de novo. Aí completando 35 voltas. Ayrton Senna, e você vai vendo definitivamente abandonando a prova Michele Alboreto. 25 voltas para o final. Nós temos 55 minutos de prova. Depois das emoções da Fórmula 1, as emoções do Campeonato Italiano de Futebol. Antepenúltima rodada, o Verona correndo atrás do título, Torino brigando por suas últimas chances. E às 5 da tarde, direto de Salvador, ao vivo para todo o Brasil, menos Salvador, é claro, Brasil e Argentina. Seleção brasileira de futebol e a sua preparação para as eliminatórias da Copa do México em 86. Eles estão na 36ª volta. Eu dizia que o Lauda, algumas voltas atrás, passou muito lento, demonstrava problemas, e o Hélio De Angelis agora ultrapassa o Nick Lauda. Passa a ser o 3º colocado. Então nós temos uma Lotus, uma McLaren, outra Lotus, outra McLaren. Senna, Prost, De Angelis e Lauda nas primeiras posições. E aí o Alboreto vai explicar o porquê do seu abandono. O Alboreto disse que o grande problema que ele teve foi escapamento. A primeira entrada dele no box foi para trocar o escapamento, depois teve problema de novo e aí foi obrigado a desistir. Ele tendo esse problema de escapamento, realmente provoca um superaquecimento no motor e aí não dá para ele continuar. Ele tentou, mas você viu que ele voltou à pista virando muito mal e aí teve que parar de uma vez. Aí você vai vendo Ayrton em primeiro, Prost em segundo. A Amazônia de Jacques Cousteau pinta nesta quinta na... ここからはじゃあ数学の時間とばかりにアダム・プロスト教授の方はやや抑えた走りになったか、そしてデ・アンジェリスの姿は久しぶりにこれ映ってきました。はい、3位まで上がってるんですか？そうなんです。ラウダが4位。デ・アンジェリスはやっぱりブレーキが厳しかったので、11周目で3位だったんですけど。Aí nós estamos de volta ao vivo, Imola, Itália, 37ª volta, a liderança de Ayrton Senna. Você vai vendo o Hélio De Angelis, que ocupa a 3ª posição. Aí está ele. É o piloto italiano melhor colocado neste grande prêmio de San Marino, mas que é disputado no circuito da Itália. O Ayrton volta a virar muito bem, fez essa volta em 1:31:9. Até agora só o Alain Prost e o Stefan Johansson tinham conseguido virar em 1:31. O recorde da corrida ainda é de Prost com 31:6. O Ayrton virou 31:9 nessa e o Prost 32:4. Por isso, uma certa tranquilidade de Ayrton, pelo menos nesse momento da corrida. E aí o Lauda já se vê em dificuldades com o Johansson. E o Johansson nesse momento passando o Lauda. Para ocupar a 4ª posição, Stefan Johansson. Lauda vem muito mal. Vem muito devagar. O Piquet é o 6º colocado, mas está muito longe. 48 segundos atrás. O Johansson passou o Nick Lauda. Johansson passa a ser o 4º. Portanto, temos Senna, Prost, De Angelis, Johansson, Lauda e Piquet em 6º. Nós vamos acompanhar o ritmo de Lauda e de Piquet para sentir se há uma possibilidade de o Piquet ganhar mais uma posição. Aí você vê Stefan Johansson, a única Ferrari que resta na pista. A Ferrari de número 28. Golpe forte de braço dele, trazendo a direção à esquerda. Depois consertando para a direita.
o Johansson. Stefan Johansson é um piloto de 28 anos. Ele é sueco, mas mora em Londres, na Inglaterra. Ele já fez 10 corridas de Fórmula 1 e faz a sua segunda corrida na Ferrari. O Johansson, sem dúvida nenhuma, é um piloto bastante forte. É um piloto que já teve uma passagem pela Spirit Honda, depois pela Toleman, provou alguma coisa e tem agora a sua grande chance na Ferrari. É um piloto forte, mas a minha opinião é o seguinte, é que na verdade a Ferrari se enganou de Stefan. Porque se ela pega o Stefan Bellof, ficaria muito pior para nós todos aí torcendo por Senna, Piquet e qualquer que fosse outro. Porque o Bellof é sem dúvida um dos melhores, um dos maiores talentos que já apareceu na Fórmula 1. 39ª volta, num total de 60. Aí você vai vendo o Hélio De Angelis, que é o terceiro colocado. O De Angelis está 13 segundos atrás de Prost. E o Senna vai abrindo. Ele consegue chegar a 3 segundos agora de vantagem em relação ao Prost. Também ele virou 3 voltas seguidas em 31. 31,9, 31,8, 31,6 e o Prost está ali por 32,5, 32,4. Ele pegou 3 voltas sem a pressão do Prost. Quando você tem que buscar a tomada correta, o tangenciamento certo, frear no ponto exato, mas tem que fechar a porta, tem que mudar a trajetória para evitar a ultrapassagem. Pegou a pista limpa, baixou a bota e veio o tempo. Ainda aí a imagem do De Angelis. Ayrton e Prost passaram neste momento, completando mais uma volta. A volta de número 39, entrando pela volta de número 40. E segue aumentando a vantagem. Ayrton abre 3,8 em cima de Prost. Vai botando frente em cima do francês Alain Prost. E você vai acompanhando aí a imagem de Hélio De Angelis na terceira posição. E o Johansson que vem chegando, aí você vê o Prost. O Ayrton já está subindo lá em cima. Aí o segundo colocado, que é o Prost. Vamos na volta de número 40. Ayrton Senna na liderança. Magnum, 4º ano da série, pinta nesta terça nobre na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Top Plus. Esso Brasileira. Tênis Daytona e Colinos. O Johansson é que vai pintar já aí na terceira posição. Ele tem o De Angelis à sua frente, 4,6 à frente. Agora, ele está lutando desesperadamente por essa terceira posição, tanto que acaba de bater o recorde da prova. Virou em 1:31,29. É a melhor volta da prova até o momento do Stefan Johansson, piloto da Ferrari, que luta para conseguir a terceira posição, que está com Hélio De Angelis. Você vê aí o Ayrton, que coloca mais uma volta em cima de Ed Sheever. Depois ele tem logo o Rosberg atrás, e os dois estão entre ele e o Prost. Ele sentiu agora a vantagem do Ayrton em cima do Prost para a segunda posição. E tome tráfego pro Ayrton. Agora ele vai chegar no Thierry Boutsen. O Boutsen é o 7º colocado. Ele conseguiu ultrapassagem em cima do Boutsen e vai conseguir agora. Apenas os 6 primeiros estarão na mesma volta. Aí você tem os 8 primeiros de novo. Ayrton, Prost, De Angelis, Johansson, que é o 28, Lauda, que é o número 1, depois Nelson Piquet, que é o número 7, depois Boutsen e Sheever. Aí De Angelis outra vez. 20 voltas para o final. A Lotus está atualmente em primeiro e terceiro lugar nessa corrida. Realmente a Lotus tem sido uma equipe que está mostrando muita força esse ano. A começar pela corrida do Rio, o Ayrton Senna teve aquele problema. Teria chegado em terceiro lugar, chegou o Hélio De Angelis, e que seria o quarto se o Ayrton não tivesse parado. Logo em seguida, o Ayrton venceu, o Hélio De Angelis também se classificou, foi quarto colocado, e agora estão aí os dois marcando pontos. Esta é a 4ª fase excepcional da equipe Lotus na história da Fórmula 1. A primeira foi na época de Jim Clark,
Depois veio Emerson Fittipaldi, uma fase que na verdade começou com Jochen Rindt, mas que o Emerson é que se aproveitou melhor. Depois veio em 78 a fase de Mario Andretti e agora esta com Hélio de Angelis e Ayrton Senna. Só que o de Angelis vai ter que fazer milagre para segurar essa terceira posição agora, porque o Johansson vem inteiro para cima dele. Olha aí como o Johansson vai chegando em cima do De Angelis. E aí o coração do torcedor italiano balança, que ele tem um piloto italiano contra uma máquina italiana, mas nessa altura o italiano é sempre mais Ferrari. Não interessa quem esteja lá dentro, e não interessa se o da frente é italiano, ele quer a Ferrari. Johansson vai para cima de De Angelis. Vai com todas as possibilidades de ocupar a terceira posição. Mais experiência para o De Angelis, mais talento para o De Angelis, mas nessa altura tem mais carro seguramente o Johansson. Só completando o que você falou, Galvão, deve se lembrar que o Stefano já faz quase um mês que não é mais Stefano, mas é Stefano, o napolitano. Já aprendeu a comer macarrão? Aí você vê De Angelis e Stefano Johansson. Volta de número 42. Apenas os 6 primeiros continuam na mesma volta. Aí o Hélio segurando a terceira posição. Ayrton vai aproveitando para abrir em relação ao Prost. Passa dos 4 segundos de vantagem. Os 4 primeiros já cruzaram, completando a volta de número 42 e entram pela volta de número 43. De Angelis e Johansson conseguindo a ultrapassagem em cima de Ed Sheever. Alfa Romeo de número 23. O carro que está à frente deles agora é de Nigel Mansell. Olha que coisa impressionante, o equilíbrio nessa briga do Hélio de Angelis com o Stefan Johansson. Na última volta, o Johansson fez 1:32.619 milésimos e o de Angelis 1:32.618 milésimos. A diferença é de apenas milésimo de segundo. Aí você vê o Tambeck vai parando e De Angelis e Johansson que vão chegando em cima do Nigel Mansell. O Mansell é o 8º colocado. Vai tomar uma volta do terceiro e também do quarto. Mas o Mansell não é de entregar fácil, não. Mesmo estando com uma volta atrás. Por isso a situação do De Angelis ficou mais complicada. Agora ele abriu. Mas permitiu o Johansson mergulhar em cima do De Angelis. Eles vão para Piratella. Aí tomada nesse ponto, tem que fazer por fora num traçado diferente, uma curva de alta. Mansell tenta pegar carona. Não, ainda não é agora que o Johansson vai tentar. Faz a tosa certinho por dentro, sem dar nenhuma chance Hélio de Angelis. Passa de 5 segundos a diferença de Ayrton Senna para a próxima briga pela primeira posição. 44ª volta num total de 60. Mais uma belíssima briga neste movimentado Grande Prêmio de San Marino, a terceira prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 85. Aí a briga valendo a terceira posição entre Hélio de Angelis da Lotus e Stefan Johansson da Ferrari. Uma outra briga que a gente queria ver, mas não vai ser possível, é essa do Piquet com o Lauda. Realmente o Piquet, nas primeiras voltas que você acompanhou, ele foi mais rápido que o Lauda, mas depois a diferença só aumentou em favor do Lauda. Agora já está em 56 segundos. O que vai ser difícil é o Piquet segurar o avanço de Thierry Boutsen, que vem chegando mais perto. O Thierry Boutsen está a 5 segundos de Nelson Piquet. Mais um pouco ele vai brigar com o Piquet pela 6ª posição. Vantagem de Senna para a próxima, 7 segundos.
Volta de número 45 para os líderes. Neste exato momento, De Angelis e Johansson completando a volta de número 44 e entrando pela volta de número 45. A Amazônia de Jacques Cousteau pinta nesta quinta na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Esso Brasileira. Tênis Daytona, Colinos e Top Plus. Coladinho outra vez, Stephanie Johansson em cima de De Angelis. Só que o Johansson aí tem que definir a vida. Ele não pode ficar ali acompanhando. Essa diferença do Senna para o Prost, que já passa dos 7 segundos, o que pode ter custado ao Prost essa diferença é exatamente o fato de andar ali tão próximo. Pode ter prejudicado a refrigeração e andou freando muito forte, atrasando a freada demais para tentar a ultrapassagem num circuito de alta, mas onde os freios são muito castigados, com 3 gincanas e com 2 curvas muito difíceis. A Tosa no final de uma parte de altíssima velocidade e a Rivazza, que é uma freada em mergulho. Outra vez De Angelis e Johansson entrando pela reta. Eles já completaram também 45 voltas. Vamos para a volta de número 46. Eu lembro, 60 voltas o total do Grande Prêmio de San Marino, a liderança de Ayrton Senna. Depois das emoções da Fórmula 1, as emoções do futebol italiano. Às 5 da tarde, Brasil e Argentina, preparação brasileira para as eliminatórias da Copa do Mundo. Brasil e Argentina ao vivo na Globo, direto de Salvador, menos para Salvador, é claro. 15 voltas para o final, porque 45 voltas foram completadas. Tem a classificação depois das 45 voltas, eles estão na volta de número 46. Senna tem 8 segundos, ponto 51 de vantagem para Prost. E o Piquet, você viu, já perdeu a 6ª posição para o Thierry Boutsen, embora o Lauda esteja andando muito mais lentamente agora, virando em 1,38, 1,39, o que pode significar algum problema na sua McLaren. O Lauda está à frente do Boutsen e do Piquet agora. E o Lauda vai com muito cuidado, porque ele quer pontuar. Ele dizia essa semana, está na hora de eu começar a somar pontos, senão no início já sai da briga, porque ele abandonou as 2 primeiras provas. Ele que foi o campeão mundial em 1984, aliás, tricampeão do mundo. 75, 77 e 84. Johansson deu ali um refresco, mas já volta a mergulhar em cima do De Angelis. Vamos para a volta de número 47. Volta a ficar difícil a posição de Hélio De Angelis. Classificação até o 11º é Senna, o 2º é Prost, o 3º De Angelis, o 4º Johansson, você vê a briga aí. O 5º é Lauda, o 6º é Boutsen, o 7º é Piquet, o 8º é Nigel Mansell, o 9º é Eric Schiever, o 10º Patrick também. O 11º é Martin Brundle, o 12º Derek Warwick, que já parou. 12º Derek Warwick. Daí pra lá, mais nada, 12 apenas na prova. Aí ultrapassagem em cima do Brundle, de De Angelis e de Johansson. Eles vão completando a volta de número 47. Total de 60 neste Grande Prêmio de San Marino. O tempo e o vento, 8º capítulo, pinta amanhã na tela. さあ、そしてまたこの前に周回遅れ、今度2台ぐらいつながって
かかってきそうです。そうですね。ここがまた一つのポイントになるか。今のコーナーも接近した。ノーズを一瞬ですけれども前に伺わせたヨハンソン、そしてデアンジェリス、3位というポジションをこのまま守りきることができるかどうかというカーナンバー11番のフッ。 Mais uma vez ao vivo. Volta de número 48. A TV italiana acompanhando em cima a briga pela terceira posição entre Hélio De Angelis e Stefan Johansson. E nós vamos acompanhando no tempo a parada do Senna com o Prost. O De Angelis continua segurando. Você se lembra em Portugal, na chuva, como o De Angelis, com o pneu perdendo pressão, em piores condições, portanto, segurou o Prost durante tantas e tantas voltas, mostrando aí toda a sua habilidade. Porque o Johansson se aproximou muito rapidamente e o De Angelis mostra também aí como segurar uma posição. Você vê o Piquet ali, tá colado no Butsen, tá brigando de novo pela sexta posição. E os dois estão se aproximando do Niki Lauda. A diferença já cai para 47. Se o Piquet conseguir superar o Butsen, ele ainda tem chance de alcançar o Lauda antes do final da corrida e lutar por um quinto lugar. Você falou agora há pouco do Hélio De Angelis, e sem dúvida nenhuma o De Angelis é um piloto que já vinha muito rápido ano passado e é muito rápido esse ano. Uma atuação extraordinária no Grande Prêmio de Portugal e Estoril, e agora de novo repetindo essa atuação. Se bem que aquela história de que ele andou 40 voltas com o pneu perdendo pressão em Portugal, ninguém acredita muito. É mais provável que aquilo tenha acontecido nas últimas 20 dessas 40 voltas, mas não nas 40, porque segurar o Prost com o pneu perdendo pressão realmente é muito difícil. Aí você vê Butsen, Piquet, De Angelis e Johansson. E cai bastante a diferença do Senna para o Prost. Esteve em 8 segundos e meio, caiu para 8 e agora cai para 7,2. Vamos marcar na próxima passagem enquanto você vê aí a briga dos quatro. Baixa dos 7 a diferença de Ayrton para Prost. Tudo bem. Ele é que fez duas voltas em 1,33 e qualquer coisa, já voltou a virar em 32,8 e o Alain Prost virou em 32,9. É normal, algum problema de tráfego apenas. Nelson Piquet consegue a ultrapassagem e assume, portanto, a sexta posição. Johansson forçou em cima do De Angelis. De Angelis ficou engarrafado ali pelo Butsen. Tocaram roda. Vai Johansson, vai De Angelis. A posição de vantagem para Johansson, que finalmente consegue recuperar a posição. Consegue ocupar a terceira posição, Stefan Johansson. Piquet conseguiu também a ultrapassagem, passa a ser o sexto. Aproveitou muito bem, repare. Porque ele colocou por fora. O De Angelis tinha preferência, você tem a repetição, mas ele ficou atrapalhado ali com o Butsen. Aí o Johansson deu um chega pra lá no De Angelis e saiu. E a torcida vibrou aí pela ultrapassagem da Ferrari, mas a manobra não foi assim muito limpa do Johansson, não. Ele viu ali o De Angelis do lado e realmente o De Angelis é que evitou o choque. Aí você vê o Johansson. O Piquet conseguiu com tudo isso fugir um pouco do Butsen. E olha como ele se aproximou do Lauda. Essa volta do Piquet foi 1,33,4 e Lauda virou em 1,41. O Lauda tem algum problema mais grave. Volta de número 51. Um total de 60. Vai prometendo um final emocionante. Este Grande Prêmio de San Marino. Senna e Prost voltam a virar no mesmo tempo. O Senna agora foi um segundo mais rápido na volta de número 50. Isso é para tranquilizar o torcedor brasileiro, porque o Senna foi um segundo mais rápido que o Prost. E o Piquet fez agora 1,32,03, a sua melhor volta na corrida. Vamos ver a volta do Niki Lauda, esperando a passagem do Lauda para ver se realmente o Piquet tem chance de se aproximar do Lauda e lutar pela quinta posição.
Estamos na volta de número 51. 50 voltas foram completadas, menos de 10, portanto, para o final. O Tempo e o Vento, 8º capítulo, pinta amanhã na tela da Globo. Fórmula 1 85, oferecimento Tênis Daytona, Colinos, Top Plus e Esso Brasileira. Aí você vê a imagem de Ayrton Senna que vem para completar mais uma volta, a volta de número 51. Vai passar à frente da reta dos boxes Ayrton Senna. Passou Ayrton. Vamos marcar desta volta a diferença de Ayrton para Alain Prost, que vem na segunda posição. Vai passar o Prost, passou o Prost, subiu de novo de 7 segundos, vai para 7 segundos e meio, 7,64 a vantagem de Ayrton Senna para Prost. Aí vai Ayrton. E vem aí também Piquet, agora virou 1,31,4, a sua melhor volta na corrida, inclusive próxima do recorde da pista. Enquanto isso o Nick Lauda está virando em 38, a diferença já cai para 22 segundos. Vem tirando 7 por volta o Nelson Piquet em relação ao Nick Lauda. Piquet o 6º colocado, Lauda é o 5º. Ayrton segue firme na ponta desde a largada. Volta de número 52 num total de 60. Você vai vendo e curtindo a imagem de Ayrton Senna. Alboreto, que é o líder do campeonato com 12 pontos, abandonou a prova. Ayrton e Prost vem na segunda posição com 9. Ayrton é o líder da prova e Prost é o segundo. Ele vem para completar a volta de número 52. Vem trazendo sua Lotus. A diferença na outra volta de 7,65. Vamos ver nesta volta. A passagem de Ayrton, que vai completar a volta de número 52. Ele vai tomar a direita e vai entrar pela reta dos boxes. Passou Ayrton. Prost vem se aproximando. Ayrton já vai se encaminhando para a Piratela. Vai passar o Prost. Passou o Prost, passou com 8,79. Aumentou mais 1 segundo, ponto 2. Ayrton Senna nesta última volta. E o Piquet ganhou mais 8 segundos. Está a 16 do Nick Lauda. 52 voltas completadas, menos de 8 para o final. Aí o Lauda vai devagarinho, devagarinho, devagarinho na quinta posição. O Ayrton passou e o Lauda já ficou lá para trás. A Amazônia de Jacques Cousteau pinta nesta quinta na tela da Globo. Fórmula 1 85, oferecimento Esso Brasileira, Tênis Daytona, Colinos e Top Plus. Aí nós estamos na volta de número 53, você vai vendo o Nick Lauda. Vamos ver outra vez a diferença de Ayrton para a Prost, era de 8,69 na volta anterior. Ayrton vem se aproximando para completar a volta de número 53. Vai tomar a direita de novo. Entrou na reta. Vai passar Ayrton Senna. Passou Ayrton. O cronômetro foi acionado. Ficamos aguardando a passagem de Prost. E você vai vendo Ayrton. O Prost vai pintando na reta. Vem bem mais atrás. Vem bem mais devagar. 11 segundos, 0,5 a vantagem de Ayrton para Prost. Volta de número 54 para o líder brasileiro Ayrton Senna. Você vai vendo Piquet e Johansson. Aí Nelson Piquet, que já consegue a quinta posição. Ele ultrapassou o Nick Lauda. Você vê o Piquet, o Johansson e lá atrás o Lauda. Portanto, temos Senna em primeiro e Nelson Piquet na quinta posição.
você vê Piquet e vê Johansson. A vibração do torcedor da Ferrari também. O Prost vem perdendo terreno. E o Johansson já é o segundo colocado. Você vê como ele está à frente do Prost. Aí você vê Piquet, Johansson e Prost. 54 voltas foram completadas, restando a esta altura menos de 6. Ayrton segue na ponta com 11 segundos de vantagem em relação agora a Stefan Johansson, que é o segundo. Prost é o terceiro depois de Angelis. E o Piquet vai parando, vai diminuindo o Nelson Piquet. Você viu como o Johansson saiu dele, saiu também o Prost. E o Piquet ficou ali atrás. Vai lento essa altura Piquet. A diferença 10.316, 10 segundos 316 milésimos. de Ayrton Senna em primeiro para Stefan Johansson na segunda posição. Prost passou a ocupar a terceira com De Angelis em quarto. Nelson Piquet tinha a quinta posição, mas vai lento. Ele ainda está à frente do Lauda. Lauda que é o sexto colocado. Está na volta de número 55, Ayrton. A diferença passa a ser agora dele para o Johansson. O Ayrton cruzou neste momento, completando mais uma volta. Vamos checar a diferença para Johansson, que você vê aí no tráfego de Piercarlo Ghinzani da Suozela. Johansson passa 9.21 atrás do Ayrton, vem baixando a diferença. Vem baixando também o número de voltas para o final da prova. 55 já foram completadas. O Johansson nesse momento da prova é o piloto de ritmo mais forte, virando 1:31.6, tentando uma chance em cima desse primeiro lugar do Ayrton Senna. Agora o Piquet, aquele susto que deu na gente também pode ser só um susto. Ele apenas permitiu a ultrapassagem do Johansson e do Prost, que eram pilotos que estavam com uma volta a mais. Mas ele vem no seu ritmo normal ainda na quinta posição. Menos de 5 voltas para o final, no final emocionante. Aí você tem Senna, Johansson, Prost, De Angelis, Piquet e Ribotsen, que já ultrapassou o Lauda. Apenas os 4 primeiros estão na mesma volta do líder. 9.1 a vantagem de Senna para Johansson, 10.5 para Prost, 14.9 para De Angelis. Vamos ver na próxima passagem a diferença. Aí você vê Ayrton Senna firme na ponta. Ele vai contornando mais uma curva, vai trazendo sua Lotus. Vai para a segunda perna da Rivazza. Vai seguindo Ayrton. A esta altura, nós temos 12 carros na pista, dos 26 que largaram. Ayrton passa completando mais uma volta. Vamos ver agora a diferença para Johansson. Diminuiu bastante, foi para 7.21. A diferença de Ayrton Senna para Johansson. O carro do Ayrton vem meio balançando ali. Também o Johansson bateu o novo recorde da pista, 1:31.01. Faltam menos de 4 voltas para o final. O Ayrton rodou em 33, rodou bem mais lento que nas voltas anteriores. O Johansson rodou em 31. Foram 2 segundos nesta última volta. Nessa altura, ninguém sabe o que pode estar se passando na cabeça do Ayrton. Se ele poupa o carro de forma consciente, se ele tem algum problema, ele vai obedecendo a sinalização do box. Vai para mais uma ultrapassagem. Consegue a ultrapassagem em cima do retardatário, que é Patrick, também Ayrton Senna. Ele vai tentar a aproximação para completar a volta de número 57. Aí serão 3 voltas para o final. Vai Ayrton. Johansson tentando se aproximar de forma desesperada, batendo recorde em cima de recorde. E aí o Ayrton ficou lento na pista. Foi parando o Ayrton. O Johansson vem chegando, vai ultrapassar. Pode ser até problema de gasolina. O De Angelis teve problema de gasolina na última corrida. E Johansson passa por Ayrton. Assume a ponta para a festa total da Ferrari.
para a loucura dos italianos. E o Ayrton vai abandonar. Vai lento na reta. Pode ser problema de combustível de Ayrton Senna. Liderou por 57 voltas. Ele balança o carro aqui na reta do box para tentar fazer ele pegar. E Johansson assume a ponta. Ayrton Senna, ao completar a volta de número 57, parou na reta dos boxes. Aí ele ainda tenta empurrar o carro a 3 voltas do final. Johansson é o líder. Tem tudo para conseguir sua primeira vitória na Ferrari. Ayrton dominou a corrida por 57 voltas. A diferença ia caindo muito. O carro devia vir falhando, dando falta. Faltam 2 voltas e meia para Stefan Johansson. Mas o Johansson também vai parando. Também vai parando o Johansson. Muito se falou de problema de combustível nesta prova. Vai parando o Johansson, o Prost passou. Vai para a ponta o Prost. Vai achando uma corrida, Alain Prost. Ayrton primeiro, Johansson segundo. Parou Ayrton, parou Johansson. E com isso o Piquet pode chegar para a 3ª posição. Aí você vê o Prost. A essa altura ninguém sabe o que pode acontecer nessas últimas voltas. Prost vai cruzar em primeiro, completando a volta de número 58. Aí passou Prost na primeira posição. Apagou o motor de Ayrton, depois apagou o motor de Johansson. Olha o Ayrton parado aí. Fica dentro do carro. Deve estar absolutamente desolado. O Prost também vai mais lento. 2 voltas para o final. Também vai lento o Prost. Uma corrida que teve lutas fantásticas na briga pelas posições. E vai terminando de forma absolutamente imprevista. Os líderes vão parando. Prost vai levando. A McLaren nunca teve problema de falta de combustível. Sempre teve combustível de sobra. Olha o Johansson aí. Outro que deve estar absolutamente desolado. Ayrton queria sua 2ª vitória. Johansson a primeira. O Piquet tem uma volta de desvantagem em relação ao Prost. Nessa altura apenas Prost e De Angelis na mesma volta. Depois Piquet. E o Piquet para também. Para também Nelson Piquet. Menos de 2 voltas para o final. Para também Nelson Piquet. Aí vem o Prost para completar a volta de número 59. Dos 6 primeiros nas 2 últimas voltas. Mas o Prost passa devagarinho. Pararam Ayrton, Johansson e Piquet. Olha o Prost como vai lento. Um final confuso e inesperado do Grande Prêmio de San Marino no circuito de Imola. Seguramente problema de combustível para Ayrton Senna, para Johansson e para Nelson Piquet. Piquet parado ali, o Prost vai passar. Vai ser difícil o Prost levar. Aí vem Prost. Vem se aproximando do final. O De Angelis passa a ser o 2º. Por enquanto o Johansson é o 3º, o Senna é o 4º, o Piquet é o 5º e o Butsen é o 6º. Porque os outros vinham com voltas atrás. Aí Prost vai lento, mas vai trazendo sua McLaren para a 2ª vitória no ano, para assumir a ponta do campeonato. O motor TAG Porsche da McLaren, apesar de ser o mais forte de todos os da Fórmula 1, foi desde o início do ano passado, do campeonato passado, o primeiro em que os técnicos encontraram uma forma dele consumir menos. Realmente é o motor que mais
economizava combustível, ele não teve nunca problema de combustível, mas o Prost tem à sua frente um reloginho digital, eletrônico, que marca o quanto resta de gasolina dentro do tanque. Por isso, agora ele bem lentamente. Aí Prost recebendo a bandeirada de chegada. Alan Prost trazendo o carro devagar e recebendo a bandeirada de chegada para a sua 18ª vitória. Para a 2ª vitória no campeonato. A torcida italiana vai ao resultado, porque vibrou com Johansson, porque já tem uma grande adoração por Ayrton Senna. Os dois pararam. Parou também Piquet. Prost venceu sua 18ª corrida, 2ª no campeonato, assume a ponta. De Angelis vai chegando para ser o 2º colocado aí, o diretor da prova. Hélio De Angelis, lento também, passa com a Lotus para conseguir o 2º lugar. Aí o Johansson voltando a pé. O Prost vai a 18 pontos. O Alboreto permanece com 12 e o De Angelis vai a 13. Passamos a ter o Prost como líder, o De Angelis em 2º com 13, depois Alboreto, depois Ayrton. Olha o Lauda, vai chegando o Lauda, vai chegando para a 5ª posição Nick Lauda, porque acabou sendo de Thierry Boutsen o 3º lugar. Ele vai empurrando o carro, ele passou a linha de chegada empurrando o carro. Thierry Boutsen cruzou empurrando o carro, e pelo regulamento ele cruzou, ele passou sozinho, chegou empurrando o carro. Thierry Boutsen, seríssimos problemas de combustível. Olha, o Prost cruzou e parou, apagou, mas para ele foi vitória, com Prost em primeiro, depois De Angelis, depois Boutsen, depois também Lauda e Johansson, que pode ter garantido aí no 6º lugar, com Senna em 7º. Vamos apenas a... スタンドから人たちが押し寄せてきました。そして表彰台です。はい。で、実は最初圏で、これ一悶着ありまして、プロストのマシンが最低重量の540キロを2キロ下回っちゃったんです。で、別の軽量機でもやったんですが、ダメで、プロストは失格になりました。で、後にこれで優勝はエリオ・デ・アンジェリスになります。アンジェリス F1 キャリア2勝目をマークということで言い直さなきゃいけないんですね、これね。そうなんですね。ですからゴール後すぐに止まってればっていう意見もあったんですけど、燃費を考えると、ゴール後すぐに止まっても2キロのマイナスは、カバーできなかったですね。そして、マクラーレンが非常に軽い車を作ったんだけども、スタート前に重量計測きちんとできなかったのが失敗だったということだったんだそうです。燃費は計算できても重量計算最後のチェックはできなかったと、いうことですか、アラン・プロストも。いやー、これはしかしとんでもない結末が最後の最後まで待っていた。表彰台はとりあえずね、プロスト中央で受けましたけれども、結果としてはデアンジェリスの優勝で F1 2勝目です。ティエディ・ブーツェンが2位、3位には表彰台に立つことできませんでしたけれども、パトリック・タンベイが上がっています。というご覧のレースお伝えしました。アラン・プロスト、ご覧のようにトップでチェッカーを受けながらも失格という形に終わりました。そしてこれで85年シーズン3戦を終わってのポイントでは、優勝を飾ったデアンジェリスがトップに立って、フェラーリ、アルボレートは、2戦連続の2位というのがね、これが生きて12ポイント、タンベイが3位、プロスト結局セナとともに9ポイントで4位ということで、この後の戦いに移っていきます。さあ、そしてロータスが25ポイント、フェラーリ、マクラーレンが追いかけます。小倉さん、前半からとにかく終盤まで何がどうなるんだという最後までわからない手に汗握るバトルが続きましたね。そうですね、すごいバトルでも残り5周でどんどん入れ替わっていった、パワーと燃費、ガス欠か栄光か、これがもうこの時代の、典型的な F1 のスタイルだったんですね。なるほどね、でこの85年というのは本当にドライコンディションだとこういう状況でガス欠がエスカレートしていくんですね。あとはエリオ・デ・アンジェリス頑張りましたね、でもこれが彼の最後の優勝です。でも彼のスピリットは、ジャン・アレジのヘルメットに受け継がれましたし、同じローマ人のフィジケラが受け継いでますよね。いうことになりますね。ということで解説は小倉重則さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。次回のレジェンズは85年第4戦モナコグランプリになります。
モンテカルロの熱き戦いもどうぞお楽しみに。